Olá, gente. Mais uma aula aqui de desenvolvimento web. Falamos agora um pouquinho sobre cookies com PHP. Então, cookies basicamente são mecanismos que permitem armazenar dados ou informações no navegador do cliente. Na arquitetura de cliente-servidor, onde cliente e servidor trocam informações, às vezes seja necessário você salvar determinados dados do lado do cliente, ou seja, no seu navegador, no Google Chrome, no Firefox, qualquer outro exemplo de navegador. Porque se ficar salvando muitos dados e talvez dados que tenham pouca relevância do lado servidor, você pode acabar congestionando seu servidor, criando algum tipo de lentidão e coisas do tipo. Então, há determinados dados, determinadas informações que não há necessidade de você salvar eles no seu servidor e você popular o seu banco de dados com dados mais simples. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na prática mesmo, como funciona cookies. Eu acredito que todo mundo já ouviu falar aí de cookies, já tem bastante entendimento sobre isso. É um tema assim bem persistente. As pessoas estão sempre falando sobre, até você sempre vê notícias, o que são cookies? E com o surgimento da LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, muito foi falado também de cookies, né, de como os dados pegam, como os sites pegam seus dados, como eles usam, o que eles podem fazer com esses dados, o que não podem fazer, e coisas do tipo. Então vamos lá, gente. Como sempre, né, vamos utilizar o servidor à parte, né, vamos fazer uma aplicação em PHP. Temos que conferir se ele está inicializado, que no meu caso estou usando o Champ, ele está já inicializado, já está funcionando. Vou lá para a nossa pastinha htdocs, que é a pasta onde os códigos são interpretados. Eu tenho um atalho aqui para ela, porque eu uso ela sempre. Aqui dentro eu já criei uma pasta cookies e um arquivo chamado exemplo.php. Vou deixá-lo aqui no cantinho, reservado. Nós vamos usá-lo. Também vamos acessar o localhost, agora executando pelo servidor, né? Então, quando eu vou em localhost, eu executo as nossas aplicações em PHP. Aqui também já está a pastinha cookies, o exemplo.php. Voltando aqui para o Sublime, PHP tab monta a estrutura básica do PHP. E vamos dar um echo aqui e mandar uma mensagem aqui para conferir se está funcionando, se nós estamos no arquivo certo, se nosso servidor está funcionando certinho. Então atualizei a página aqui e já apareceu olá. Então está funcionando. Para trabalhar com cookies, nós vamos utilizar uma função do PHP já pronta, que ele já tem nativo, né, chamada setCookie. Essa setCookie, ela aceita alguns parâmetros. Nós vamos ver alguns aqui, mas é o básico que você precisa para entender sobre cookies, certo? Então, o primeiro parâmetro nela que deve ser passado é o nome do cookie, certo? E o nosso nome aqui do cookie também vai ser o nome que nós iremos tratar. Por exemplo, o meu nome, né? O segundo valor, o segundo parâmetro, ele é o valor do cookie. Seria Paulo, no meu caso. O meu nome é Paulo. E aqui tem como passar a duração que você precisa do cookie. Essa duração aqui, você pode utilizar a função time e você pode acrescentar mais segundos nela. Certo? Então, 3.600 segundos é equivalente a 1 hora. Mas se você quiser, sei lá, que o cookie ele consiga durar um dia inteiro, você vai lá e multiplica essa 1 hora por 24. Um dia tem 24 horas, então assim o nosso cookie vale um dia. Então aqui como nós já temos um dia, se for preciso colocar ele para expirar, sei lá, daqui a um mês, multiplicamos esse valor por 30 dias. Tá certo que tem mês que tem 28 dias, né, como o nosso mês de fevereiro, tem mês que tem 31, tem mês que tem 30, mas normalmente na média, vai dar mais ou menos certo esse tempo. Eu quero um ano. Você pega esse um mês agora e multiplica por 12. E assim sucessivamente você vai definindo o tempo do seu cookie. Se você não colocar nada, ele vai ficar um cookie padrão por sessão, certo? Então eu vou colocar o time aqui. Vou colocar mais 3.600 para nós seguirmos o nosso exemplo.
criar um outro cookie aqui chamado de e-mail. Normalmente pegam seu e-mail por cookies, tá? Para depois usar para o nome. Normalmente eles pegam para te cumprimentar. Então, quando você entra no site, ele, olá, seja bem-vindo de novo. E aí pega o seu nome aqui, né? No meu exemplo aqui, Paulo. Olá, Paulo, seja bem-vindo de novo ao nosso site e tal. Essas coisas. O e-mail que então, eu vou colocar um e-mail aqui do IF mesmo, paulo.araújo@ifgoiano.edu.br. Ficou grande, né, gente? Mas vai caber aqui. Certo. Colocar aqui um set cookie também. Vou chamar esse campo aqui de busca. Por que busca? Normalmente, os sites eles também salvam a sua busca. Então imagine que, sei lá, você entrou, por exemplo, lá no site da Americanas e você foi lá e pesquisou algum eletrodoméstico, por exemplo, uma geladeira. Então, depois quando você entra, o site fica te sugerindo mais anúncios de geladeira. O próprio Google faz isso, né? Você vai lá e pesquisa um termo e depois sai aquele monte de anúncios. Até em outras plataformas, né? Você pesquisa no Google, mas aparece anúncios no Instagram daquele termo que você pesquisou. Então, assim, ele vai armazenando também o que você tem na busca. Então, vamos colocar aqui geladeira, só para exemplificar e criar esse cookie, né? Porque é mais ou menos assim que os grandes sites fazem, né? Então, aqui não estou usando parâmetro de tempo aqui, né? De expiração, então vai ficar um cookie de sessão, nesses outros dois exemplos aqui, né? No caso do e-mail e da geladeira. Vou salvar aqui e vou executar o arquivo. Atualizar aqui a página. Então agora, provavelmente, o cookie ele foi criado. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Existem algumas maneiras de ver esses cookies, certo? Uma maneira que você pode ver o cookie também, na tela, pode ser através da vardump, né? E você passar a variável global $_cookie. E você vai ver tudo que tem dentro do vetor de cookies que você criou aqui, né? Então vamos ver, ó. No nome nós temos um string com 5 caracteres e o valor é Paulo. Em e-mail também nós temos uma string com 28 caracteres com o meu e-mail. E na busca nós temos outro string com 9 caracteres, geladeira. Só que os cookies, como eu falei para vocês, eles ficam armazenado no navegador. Como nós vemos isso? Tem a opção de desenvolvedor aqui, ó, você vai clicar com o botão direito do mouse, vai vir em inspecionar. Tem o atalho Ctrl Shift I, que também abre essa tela aqui, certo? Nós temos aqui algumas opções aqui para desenvolvedor e vamos em Application. Dentro de Application tem alguns campos aqui e perceba que aqui tem cookies. Em cookies, vamos aqui em localhost, os nossos cookies de localhost. Então, lembra que eu falei para vocês que o cookie de nome, ele tinha uma validade, ele iria expirar. Então, quando der o horário dele aqui, quando passar 1 hora, ele vai deixar de existir. Esses cookies de sessão aqui, que é os outros dois, o de e-mail e o de busca, ele expira quando a sessão acaba. Então, se você define o cookie para ser expirado em um determinado tempo, mesmo que o navegador estiver aberto, ele vai ser expirado, vai deixar de existir. E se você deixar pela sessão, quando a sessão se encerrar, o cookie também vai deixar de existir. Então aqui ó, nós conseguimos ver o nome dele, que é o nosso nome que definimos lá, né? Busca, e-mail, nome, o value, então geladeira, Paulo, e-mail, o domínio dele, né? Onde ele está, o localhost e a validade dele aqui. Expiração tem alguns outros dados aqui, certo? Também tem uma outra maneira de olhar esses cookies. É através do registro de cookies do navegador, que ele registra todos os cookies do site. Então, para ir lá, você tem que vir aqui nesses 3 pontinhos aqui, configurações. Em configurações, você vai lá em privacidade e segurança, vai em cookies e outros dados do site. Depois de cookies e outros dados do site, vocês têm que vir aqui em...
mostrar todos os dados, ver todos os cookies e dados do site, certo? Clique aqui. E aqui você consegue pesquisar os seus cookies. Percebam que tem cookies demais aqui que os sites vão pegando meu aqui, ó, na medida que eu vou navegando, certo? Então, vamos pesquisar aqui, ou você pesquisa o nome do cookie ou o local dele, né? Ou vou pesquisar localhost aqui, que é o meu site que eu estou utilizando, né? E percebam que aqueles 3 cookies que nós criamos aqui no código, nome, e-mail e busca, estão aqui no navegador. Nome, busca, o conteúdo dele, geladeira, domínio, localhost. Aqui nós criamos o tempo para o campo de nome, né? Então vamos lá no campo de nome. Só percebam aqui que criado expira quando terminar a sessão de navegação. Foi o que nós não definimos tempo para ele. E no nosso caso de nome aqui, que nós definimos o tempo para ele, ele foi criado em 24 de fevereiro, às 10h59, e ele expira 1 hora depois, né, às 11h59. Então, é basicamente isso o conceito de cookies, gente. É muito fácil de utilizar, é tranquilo. Então, aqui eu consigo remover todos os cookies, certo? E se eu vim aqui executar de novo esse arquivo, claramente irá criar de novo, né? Eu vou criar eles de novo, eu quero criá-los de novo. Vou salvar aqui, vou executar de novo. Então aqui eu já criei os cookies de novo, ao atualizar o arquivo, né? Vamos conferir aqui. Peraí. Então ao criar os cookies de novo, eles estão aqui. E se você quiser destruir um cookie, né, ou acabar com ele, você pode, por exemplo, colocar um tempo negativo aqui. Então, ao invés de colocar time mais 3.600 segundos, depois de você já ter criado, se você está usando lá no seu código, né, criei o cookie, aí você usa, depois você não quer ele mais, basta você pegar e colocar um tempo negativo aqui para ele. Quando você coloca um tempo negativo aqui para ele, esse cookie ele vai ser destruído. Vamos olhar aqui pelo Vardamp mesmo. Então perceba que aqui, ó, ao destruir ele aqui e já mostrar de novo aqui os valores de cookies, ele já não está aqui mais, já só tem o nosso cookie de e-mail e de busca. Então também os cookies ele pode ser usado com informações simples. Por exemplo, se você quiser personalizar um painel para o usuário, você pode, sei lá, dar 3 opções de cores para aquele usuário e ele selecionar no campo de select, vai lá e coloca, por exemplo, red, blue e green. E aí quando o usuário acessar, ele vai lá e consegue, de fato, alterar a sua cor do painel, certo? Então, eu vou pegar um exemplo aqui, vou deixar já pronto para a aula não ficar muito grande, e vou mostrar para vocês. Então, voltando aqui com o exemplo pronto, para não ficar muito grande, né? O que temos aqui? Temos uma única instrução aqui dentro do nosso código PHP, certo? É o setCookie, vamos criar um cookie chamado cor, e a cor vai ser green. Suponha que esse valor ele venha obtido de um formulário. Você criou um formulário, pegou a cor que a pessoa quer e passou essa cor aqui para dentro, certo? Então, eu criei aqui um HTML pequenininho aqui, ó, só com o fundo mesmo para mudar o background. Estou até mudando via HTML, a gente muda o background color por CSS. Estou fazendo isso daqui só para exemplificar. E aqui estou utilizando uma tag de PHP, certo? Essa tag ela é assim, pode ser assim, né? Mas aqui eu coloquei ela da maneira reduzida, com igual. Vou colocar um espacinho aqui para ficar mais fácil de ler. Estou pegando lá pela Super Global Cookie o que tem no valor de cor. Que perceba, o nosso cookie aqui, cor, ele tem o valor green. Então isso daqui que está acontecendo seria a mesma coisa de eu apagar isso daqui tudo e escrever green. Daria na mesma, só que eu estou utilizando lá por cookies. Então perceba, lembra que eu falei lá do banco de dados que não há precisão de você ficar salvando determinadas coisas no seu banco de dados?
porque demora mais, você tem que refazer essa requisição, tem que transferir entre cliente e servidor. Então, quando o trem roda só do lado do. Quando a navegação funciona apenas do lado do cliente, ela é mais rápida também. E, por exemplo, não tem precisão de você salvar a cor do painel que o usuário gosta de usar no seu banco de dados. Deixa isso só para ele lá. Aí, assim, também não é seguro você salvar, por exemplo, dados de login por cookies, né? Senha, e-mail. Você pode salvar o e-mail porque é mais simples, você pode usar. Agora, sim, senha, gente, é ingenuidade salvar por cookies, porque não é seguro. Fica no navegador, qualquer pessoa tem o acesso de ir lá, do jeito que nós acessamos aqui, e ver o valor da senha da pessoa. Então, qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento, né? Então, se, por exemplo, você foi lá e requisitou por via do seu formulário a sua cor e você quer mudar para Blue, você vem cá e atualiza o cookie e pronto, você mudou o painel do usuário para Blue. Então, é basicamente isso, gente. É bem simples, questão de cookies. Vocês podem ver que é basicamente uma instrução só, uma linha, e o resto é você saber como você vê ele, né? Ele está na Super Global Cookie. É bem simples esse conteúdo ele não vai ser cobrado avaliação. Eu vou passar alguma atividade para vocês para compor o módulo, né? Até porque nossas atividades avaliativas já foram todas fechadas. Passar alguma atividade valendo a presença do módulo, mas bem simples também, bem tranquila, não se preocupem com isso. E no demais agora fazer a recuperação. Acredito que essa é a nossa última aula de letiva aqui, então até mais, gente. E nos vemos aí no terceiro ano, se tudo der certo.